Gente, eu quero apresentar, além de ser especialista em nutrologia médica, Dr. Éder é um grande amigo de muitos anos, tem me ajudado aí recentemente, mais uma vez, nessa luta do sobrepeso, né? E eu acho, assim, muito leve o jeito dele conduzir as coisas, né? Eu acho que Dr. Éder tem uma grande vantagem, né, nesse assunto, porque ele é extremamente humano e é aquele médico que tem uma empatia tão grande com o paciente que ele acaba nos motivando, né, mas nos deixando à vontade, e ele vai percebendo todas as outras coisas, e quando a gente vê, a gente tem vontade de fazer dieta. Então, doutor Éder, obrigado por estar conosco num domingo de manhã, não é brinquedo? Não, E uma eu que coisa importante, agradeço. viu? Uma coisa importante, é o Sim. médico das estrelas. Grande parte das estrelas que vocês veem por aí, Da- esse cara que das, trata. das estrelas Depois do vocês mar, Luta entrem no, Juliana. no Instagram dele aí, vocês vão ver, os sertanejos do Goiás, todos emagrecem com o Dr. Éder. Tá bom, ó, eu agradeço o convite, né, de poder estar aqui com vocês também, participar, assistir, né, junto. Dr. Morris também fez uma palestra excelente, né, fantástico, tá de parabéns. E eu queria explicar essa estratégia sobre sobrepeso. Eu dividi a minha fala em 3 partes, sabe? Eu queria ser bem didático, para mim falar coisas simples, para as pessoas entenderem o processo e conseguirem em casa, né, conseguir interferir nesse processo de sobrepeso e obesidade, que não é só da criança, do adolescente, ele é de todo mundo, né? Ele é do adulto. Hoje o Brasil e o mundo vive uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Hoje no Brasil nós temos uma população do sobrepeso e obesidade maior do que a população com peso normal. Isso aconteceu há uns 6, 7 anos atrás, houve uma curva de inversão. O brasileiro nunca foi um povo obeso, mas agora o número de sobrepeso e obesidade na população ele é maior do que o das pessoas com peso normal, né? Então, eu queria me apresentar também, né, Marcos, falar da minha parte acadêmica. Eu sou professor de nutrologia da pós-graduação da FAPEX e trabalho na área há 20 anos, né? Desde 2001, aí, eu estou na área da nutrologia médica. E nesse intervalo, né, deu para a gente entender muito o processo de alimentação. Então, eu queria falar com vocês também, dessa primeira partezinha é o seguinte, vamos desvendar os alimentos, mesmo que isso seja uma coisa que para alguns que estão assistindo já seja normal, já entenda o processo, mas eu queria falar com vocês algumas coisas sobre o alimento. Alimento é o que me forma. Então, assim, eu sou feito, construído daquilo que eu como. E nós não temos comida boa ou comida ruim. Muitas vezes o que nós temos é o que eu faço com esse alimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu atendo paciente idoso que come gordura na banha do porco, ele come bacon de manhã, ele come só coisa gordurosa, calórica, doce de leite da fazenda, né? Mora na fazenda, mas ele anda a cavalo, anda no pasto, ele faz coisas, ele gasta. E quando a gente vai ver como é que estão os exames, estão ótimos. Então, por exemplo, eu que moro no apartamento, subo de elevador e ando de carro e trabalho no consultório no meu computador. Se eu comer aquilo que ele come, eu não gasto. Então, ele vai ser estocado como forma de gordura. Então, muitas vezes a gente no consultório, ou de maneira geral, a gente fica brigando, não coma isso, não coma aquilo. Não, não existe o alimento bom e não existe o alimento ruim. Lógico, processado, de saquinho que você rasga, não é alimento verdadeiro, né? É uma coisa da indústria. Então, vou deixar esse de fora. Mas não existe, o carboidrato é bom, a proteína é ruim, a gordura é mal. Não. Existe, é o que você está fazendo com aquilo que você come. Eu corro, a criança brinca, ela corre, ela brinca, ela joga futebol, ela faz exercício, ótimo. Ela pode comer, sim, um pouco mais calórico. Não, ele fica no game muitas horas no dia, ele está assistindo a aula agora, nem vai na escola.
Então, nós precisamos de alimentos pouco calóricos para essa criança e esse adolescente em casa também. Para que eu estou falando isso? Para a gente lembrar disso, porque nós temos umas modas de dieta que toda década ou a cada 4, 5 anos, ela muda. Então, o vilão é tal. Aí, daqui 4, 5 anos, não, o vilão agora é tal coisa é boa. Mas não existe o bom e o ruim. Existe só o que eu estou fazendo com isso. Eu posso comer extremamente bem, né, saudável, mas eu gasto tanto pouco caloria no meu dia a dia que aquilo se torna gordura. Eu ganho peso comendo coisa super light, né? Então, o gasto, o que eu faço, a minha máquina metabólica, o que eu estou fazendo com ela, interfere muito no meu processo de ganho de peso, né? O meu, o da criança, o do adolescente, o do adulto, o do idoso, né? Então, deixa eu só comentar umas coisinhas também, que eu queria falar disso também, que é o seguinte. Deixa eu falar, mesmo que as pessoas saibam, nós humanos comemos... Eu vou falar numa linguagem mais leiga para a gente conseguir falar para todo mundo. Nós humanos comemos 4 grupos de alimentos. A gente come carboidratos, a gente come proteínas, a gente come gordura e a gente come fibra. Fibra são alimentos que antigamente na fazenda se comia muito, né? No Brasil de 20, 30 anos atrás, que são os farelos. Farelo de trigo, farelo de arroz, farelo de aveia, era muito consumido. Hoje a gente quase não come isso, mas o humano é possível digerir, alimentar-se de fibra. Gordura, nós não comemos muito também. Antigamente, comia-se até mais gordura na dieta. Hoje come pouca. Proteína são as carnes. Então, a proteína é dividida entre carnes, frango, peixe, carne vermelha magra, o ovo é uma proteína alimentar humana, e o grupo dos laticínios, que é o leite, a coalhada, o iogurte, eles são alimentos considerados proteicos. Então, ele faz parte de um grupinho chamado proteína. E a maioria dos alimentos humanos vem do grupo do carboidrato. Carboidratos, a gente divide ele em 2 etapas. O carboidrato do bem, que são alimentos integrais, arroz integral, pão integral, fruta, verdura, são carboidratos. E carboidrato do mal, arroz branco, farinha de trigo refinada, açúcar branco, são carboidratos que a gente chamaria do mal. O do bem e do mal vai ter só 2 diferenças. Uma diferença principal. O do mal, o carboidrato do mal, ele traz muita energia com pouca vitamina junto. O carboidrato do bem traz energia com vitamina junto. Então, os 2 entregam energia, porque carboidratos dão energia para a gente levantar, correr, fazer coisas, trabalhar. Eu preciso de carboidrato também, né? Então, nós humanos comemos carboidratos, proteínas, gordura e fibra. Mas 90% da nossa alimentação vai ficar, o nosso prato do dia a dia, vai ficar carboidratos e proteínas. Carboidratos dão energia, né? Eu gosto de falar como se a gente fosse um carro. O carboidrato é a gasolina do organismo humano. O carboidrato, ele serve para mim fazer coisas, enquanto a proteína serve para mim reconstruir pedaço de mim mesmo. Porque se a gente entende os alimentos, a gente entende essas proporções de colocar no prato, entende a sugestão que a gente pode gerar para a criança, para o adolescente, para o adulto, né? Para todo mundo melhorar não deixar entrar no sobrepeso ou até estar no sobrepeso ou na obesidade, descer isso. Então, a proteína serve como uma peça para mim me construir. Então, assim, meu cabelo é feito de proteína, minha pele, eu machucar, é a proteína que eu comi que vai ser construída lá para arrumar um pedacinho. Se eu fosse alimento de algum animal, lá na floresta, um leão vai me pegar. Eu sou proteína para ele. Então, com proteína que eu como, eu construo a mim mesmo. Com carboidrato que eu como, eu saio correndo, fazendo coisas, trabalhando, pensando, porque o neurônio precisa de glicose, que vem do carboidrato. Então, nós humanos precisamos de proteína e de carboidratos. O que tem acontecido é que muitas vezes a criança, o adolescente, o adulto, ele está muito comendo muito carboidrato.
Então, ele está entrando com muita energia e não está tendo tempo de gastar essa energia. E isso gera um estoque de energia que é a nossa gordura corporal. Simplesmente gordura, sobrepeso, obesidade, gordura corporal humana é um estoque de energia que você guarda para quando você precisar. Isso vem lá do tempo das cavernas. Só que agora a gente não precisa mais, porque agora a gente tem geladeira, pega lá toda hora está com fome, toda hora tem acesso ao alimento. Então, nós estamos comendo muita energia, gastando pouca energia e guardando no estoque, que o organismo humano é uma máquina metabólica muito eficaz, ele não fica jogando energia fora. Entrei com energia, ele vai deixar no estoque se eu não gastar, que é a camada de gordura. Então, sobrepeso, obesidade, tudo isso, ela aceita a conta matemática do que entrada, comi energia, gastei energia. Não gastei, vai ficar no estoque, certo? Então, eu queria só reintroduzir isso, né? Isso é uma coisa comum para a maioria das pessoas, mas eu queria só lembrar dessa conta matemática. Segunda etapa que eu queria falar, de um trabalho que está em processo de conclusão, mas que o ano passado apresentou uma série de resultados, que é o seguinte: o comportamento, olha como as coisas são engraçadas. O trabalho mostrou que o comportamento do cuidador, do pai, da mãe, do avô, quem cuida da criança, né, ou da secretária, que é a que fica com a criança durante a maior parte do tempo, o comportamento do cuidador interfere na obesidade, no sobrepeso do adulto. Então, quem cuida da criança e do adolescente, o comportamento que aquela pessoa tem com relação à alimentação daquela criança e do adolescente faz ele ter piores resultados, como obesidade e sobrepeso na vida adulta, ou faz ele ter melhores resultados. Então, muitas vezes agora, a ciência está entendendo que não é culpa só do paladar da criança. Muitas vezes, o comportamento de quem está cuidando dessa criança pode interferir no processo de formação do sobrepeso e da obesidade. Aí os pesquisadores dividiram o cuidador em 4 tipos de cuidadores. Então, eles analisaram 10 mil pessoas. Como é que é o comportamento dessas pessoas com as crianças e o adolescente em casa? E falar, isso aqui é assim, aquele é assim. Então, juntaram em 4 grupos fatiados. O primeiro grupo é um grupo, deixa eu falar desse, são 4 grupos. Aí, cada um de nós consegue se encaixar, perceber, falar, peraí, parece que eu sou mais parecido com esse grupo. Não, parece que eu sou mais daquele. Então, se a gente sabe como funcionam os grupos, como a gente, como cuidador, como quem cuida da criança, pode se encaixar nesses grupos. Então, o primeiro grupo é um grupo que não tem envolvimento. Aí, eu chamei ele de grupo que é o pai, é o Homer Simpson. Então, a pessoa pode fazer o que ela quiser. O pai é o Homer Simpson. Ele dá bacon com pasta de amendoim no café da manhã para o bebê. Ele simplesmente não liga. Isso não quer dizer que ele não ama. O estudo mostrava que era só não o sentimento, sabe, gente? Que ele estava analisando. Ele não estava analisando se a pessoa gosta ou não da criança. Ele estava analisando o comportamento com relação à alimentação infantil. Então, tem um primeiro grupo, que é o grupo pai Homer Simpson. Ele não está nem aí. Qualquer coisa que a criança abrir a geladeira e pegar, ela está liberada. Isso, lógico, vai gerar uma consequência lá no futuro, lá nos 20, 30 anos de idade, né? E gerou também um dado que eles trouxeram, que gerava, dependendo do tipo de pai que a gente mãe, ele gerava uma melhora do comportamento acadêmico do adolescente e do adulto, né? Do adulto jovem. Então, ou seja, o tipo de coisa que eu faço agora na minha casa melhora ou piora o comportamento acadêmico, porque o sobrepeso lá na vida acadêmica, ela é ruim para o social, adulto, jovem, né? Então ele interfere um pouquinho. Então, beleza, voltando lá nos grupos. Primeiro grupo do não envolvido, ele tem pouco afeto, nem liga.
né? Não que ele não ama, não liga. E pouca exigência alimentar. Ele nem olhou o que a criança pôs no prato. Ela come batatinha lá do fast food lá de manhã, no café da manhã dela. Beleza, primeiro grupo. Segundo grupo, um grupo que tem pouco afeto demonstrado com relação à alimentação, mas que tem alta exigência alimentar. Isso quer dizer o seguinte, é aquele pai que senta na mesa, põe brócolis no prato da criança e fala, se você não comer, você não levanta, você está de castigo. Então, ele tem alta exigência alimentar. O grupo Homer Simpson pai nem liga. Esse não, ele liga muito, mas ele lida com muito autoritarismo. Então, ele manda e desmanda. Aí eu chamei ele de Batman. É o grupo dos pais Batmans. Né? Eles estão muito, assim, eles resolvem sozinho. Se a justiça não dá certo, ele é a justiça em pessoa. Então, ele é muito autoritário. Então, esse grupo, só lembrando, ele tem pouca demonstração de afeto com relação à logística alimentar da criança, ele manda, e ele tem alta exigência alimentar. O filho dele tem que comer bem. Pode até comer escondido lá depois dele, né? Vai na casa do amigo, só come besteira. Mas lá na frente dele, na casa dele, na mesa que ele está, ele vai ter que comer verdura. Então, é o outro tipo de pais. São os pais Batmans. Terceiro grupo é um grupo que é chamado indulgente. Esse demonstra muito afeto, mas não tem exigência alimentar. Esse é a cara do avô. Demonstra muito afeto e não liga. Ah, que bonitinho, você é lindinho, toma um bombom. Nossa, merece uma pizza hoje à noite. Nossa, não sei o quê. Então, você tem uma empatia com a criança, com o adolescente muito grande, você demonstra muito afeto na relação alimentar, mas você não liga na exigência alimentar dele. Então, a criança ganha presentes de comida, né? Tudo que ela faz de bom, bom. Tudo que ela faz de ruim, perdeu o doce. Se não fizer isso, não come docinho e tal. Então, eu chamei esse grupo, né? Tô querendo colocar nos heróis lá da Marvel, que é melhor para até a criança ou adolescente pega também, que é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem grande empatia. Ele é muito carismático, mas ele só faz coisa errada. Ele anda fora da velocidade no carro dele, o governo manda ele não fazer isso, ele vai lá e faz. Então, ele faz um monte de coisa errada que ele, né, que assim, ele tem alta empatia pelas pessoas, mas ele não liga, ele vai lá e dá a comida mesmo e faz o que ele acha que deve fazer. Então, esse é o grupo de pais indulgente, né? Abraça e dá bombom. O quarto grupo chamado de participativos. Os pais participativos, né, todo mundo gostaria de ser esse grupo, viu, gente? Porque eles têm alto afeto, mas têm alta exigência alimentar. Ou seja, ele senta na mesa, fala, não, meu filho, come um pouquinho só, que isso aí faz bem para sua saúde, né? Ele tem uma relação de empatia para lidar com a alimentação infantil alta e, ao mesmo tempo, ele não é autoritário, ele negocia. Né? Ah, não, ó, se você comer esse abobrinha, você pode comer, sim, uma sobremesa. Então, ele tem um jogo de cintura. Então, ele tem muito afeto envolvido e alta exigência alimentar. Então, ele faz a pessoa, assim, comer um pouco, né? Mas não no autoritarismo. Eu chamei esse grupo de Super-Homem e Mulher Maravilha. Por quê? Eles são certinhos, mas ele entende a fraqueza humana, né? Então, ele deixa, vai comer um docinho de vez em quando, tá bom, mas vamos comer uma verdurinha também, né? Que isso faz bem para a sua saúde. Ele consegue lidar com isso muito bem, né? Então, nós temos 4 grupos de pais para vocês pensarem e decidir quem vocês são, né? Homer Simpson, Batman, né? Homer Simpson, à vontade, come o que quer, não estou nem olhando. Batman, só come isso aí, senão você vai ser de castigo, né? Lá no cantinho do castigo. Homem de Ferro, abraço e chocolate, né? E o participativo, Super-Homem, come isso, ganha um docinho, mas come uma verdurinha também. Aí, conclusão do trabalho, né, gente? Quem será que foi a pior criança que, quando cresceu, tinha mais obesidade e mais sobrepeso? E pior rendimento acadêmico e maior doença cardiovascular?
lógico, né, se a gente for pensar logicamente, não tem jeito de errar. Homer Simpson não liga e deixa à vontade, né? Então, a pior filho para obesidade, rendimento acadêmico do trabalho científico foi o filho do Homer Simpson, que ninguém liga, ele pode fazer o que quiser. Bart Simpson faz o que quer. Aí a surpresa vem no segundo pior rendimento acadêmico, segundo pior sobrepeso e obesidade, e segundo pior dado para doença cardiovascular no adulto. É filho de quem? Quem você chutaria? É Homem de Ferro, que é aquele que dá chocolate abraço, Batman. Mario, e o participativo Super-Homem, esse não vai ser, né, gente? Ele saiu certinho. Mas tá certo, Juliana, Batman. O autoritário é o pior, abaixo do Homer, né? É o pior que a gente poderia ser. Por quê? Você cria um problema psicológico leve com relação àquilo que você está mandando. O pai Batman, eu, na verdade, quando eu estava lendo o trabalho, eu falei assim, esse indulgente aí, que é o Homem de Ferro, ele vai ser o segundo pior, lógico, né? Mas não era, não. Era o autoritário. O autoritário, ele manda e desmanda. Então, o filho come na marra, cria uma reversão a alimentos saudáveis, porque ele é obrigado a comer. Ele não tem bônus para isso, ele não ganha chocolate depois com isso. E ele começa... O que acontece? O filho do Batman tem um segundo maior pico de obesidade e sobrepeso, porque ele come errado quando não está em casa. Ou seja, em casa só tem coisa saudável. A hora que ele pisa na escola, ele se entope de coisa que não pode, porque lá ninguém está vigiando. Então, ele tem alto índice para obesidade quando a gente é muito autoritário, né? Eu, no começo da minha... eu tenho criança de 7 anos. Então, eu era mais autoritário, né? Depois eu falei, não adianta ficar brigando, não. Tem que ir na delicadeza para conseguir. O terceiro grupo, que se deu melhorzinho, né? O Homem de Ferro, que tem afeto. Mesmo você dando chocolate, gente, olha que engraçado. Mesmo o avô, né? Aquele tipo do avô, dando chocolate e abraço, a criança é mais saudável adulta do que aquele que briga com ela para ela só comer saudável. Então, a gente pode ser um pouquinho disso, né? Mas quem se deu bem em geral mesmo foi o filho do homem, do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Esse é o exemplo. Rendimento acadêmico alto, baixo sobrepeso e obesidade, né? Então, ele foi muito bem. Lógico que eu sei que a gente passa por todos eles, né? Durante a nossa vida ou até o nosso dia. Tem dia que a gente chega e fala, essa criança não come nada, tem que pôr ela para comer coisa saudável e tal, a gente está mais autoritário, menos. Mas sabendo nos classificar, a gente consegue já entender melhor o processo e construir um caminho que a gente fique mais próximo do tipo pai, homem, Super-Homem e Mulher Maravilha, certo? Beleza, essa era o que eu queria falar sobre isso, né? Segundo, eu queria falar de uma outra coisa também, para vocês prestarem atenção. Na nossa... eu lido com isso há muito tempo, então eu trabalho vendo as estratégias de marketing da indústria, certo? Uma coisa é você comer um chocolate que você, a mãe, o pai, fez em casa. A outra é ele assistir televisão ou ver Netflix, né, essas coisas lá, e ter dados influenciando o comportamento adolescente e infantil. A indústria, ela é lógico, é uma indústria bilionária, né? Então, assim, salgadinho de rasgar pacote, refrigerante, suco artificializado, isso é muito dinheiro envolvido. E tem muita gente boa de serviço trabalhando lá. Eu costumava antes até ficar mais exaltado com eles, sabe? Falava assim, poxa, mas esses caras do marketing são do mal. Eles não, eu não acho que eles são do mal mais, mas eles trabalham para o Darth Vader. Eles trabalham para o mal. Talvez eles não entendam que estão trabalhando para o mal. Eles acham que é só uma indústria, né? Mas não é. O Darth Vader é dono das coisas. Então, o que eu vejo? O presidente, né? Eu vou falar de todas as vezes para não ficar competindo. Então, os diretores de marketing,
Eu acompanho eles, eu leio, eu escuto o que eles falam nos podcasts deles, eu acompanho a vida deles. O diretor de marketing hoje do McDonald's, que eu tive o prazer de escutá-lo em palestra, o do Burger King, diretor de marketing do Burger King, das grandes redes, dos girafas e tal, eles são brilhantes. Se eles fossem médicos, já tinha cura do câncer. Eles não brincam, eles são excelentes de trabalho. E a gente é patinho na lagoa para uma pescaria, né? Então, vou só exemplificar uma ação. Esse final de semana, ontem, teve uma ação de uma rede de fast food que você pegava uma vassoura, punha no seu carro e, se fosse lá, ganharia um sanduíche. Aí eu estava observando essa ação faz tempo, que eu queria ver como é que estava a relação deles, porque a pandemia diminuiu um pouco isso, criou um pouco de fast food inicial, depois caiu para uma comida saudável, né? A ansiedade da pandemia estourou, aí comida fast food. Aí melhorou um pouquinho a ansiedade, todo mundo preocupou um pouquinho com a saúde e tal, e piorou. Então os rendimentos da indústria do fast food estavam caindo. Aí a ação de marketing, não vou falar marca não, eles foram lá, foi ontem, se você tem uma vassoura do Dia das Bruxas, né, pode ser qualquer vassoura da sua casa, você põe no seu carro, passa no drive-thru e ganha um sanduíche, de graça. É só você passar lá. Ou seja, vamos pensar, o sanduíche que eles estavam dando custaria no máximo R$ 1,80 para eles, cadeia produtiva. Aí eu pensei, olha, não sei se vai dar certo, porque aí você chega lá, você tem que comprar o refrigerante, a batata, porque ele vai te entregar de graça um sanduíche. Você põe a vassoura no seu carro. Gente, fila de 50 minutos a 1 hora nos drives da marca. Com todo mundo no carro, com 4 vassouras, esperando fila gigante para ganhar um sanduíche de R$ 6. Né? Não, era a pessoa que é mais simples, é um sanduíche, ela não come. Não, era carros, BMW, Land Rover, era sem lógica. Então, assim, a indústria, esse pessoal que cria a marca, que trabalha, eles não são de brincadeira, eles são geniais. A gente tem que prestar muita atenção nisso, senão a gente cai nessas armadilhas. Para que eu vou pegar minha criança, associar ela a um evento familiar do Dia das Bruxas, né? Aí eu tô no carro, as crianças adoram, nós estamos brincando, conversando, em vassoura e tal, cria um ambiente legal, e eu entrego aquele paladar daquele sanduíche para ela. Ou seja, você acha que é só porque eles queriam que a gente fosse lá. Não, não é isso não. Ele está associando uma ação familiar de bem-estar ao paladar do sanduíche deles para o futuro. É isso que eles estão fazendo, né? Então, para eles é de graça. É mais do que sair no jornal, de todos os jornais locais, uma propaganda. É associar um bem familiar, uma sensação de bem-estar familiar ao paladar do sanduíche deles. Então, esses caras são geniais. A gente tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, senão a gente cai nas armadilhas da indústria muito facilmente. Segundo, quero compartilhar uma tela com vocês aqui, para vocês verem o tanto que a coisa está poderosa passando atrás da cortina, né? Estou finalizando, tá, gente? Só um segundo. Deixa eu achar meu... tá aqui. Compartilhar tela. Desk. Só confirma aí se apareceu o compartilhamento. Beleza. Apareceu. Então é o seguinte. Tá, depois eu vou... Isso aqui é um artigo científico de uma associação americana de pediatria. É como se fosse a nossa associação aqui brasileira, só que é americana, né? É um artigo, né? Depois eu vou compartilhar esse link aqui, que ele fala de algumas coisas ali. Aí, o que ele está falando aqui? É sobre como a indústria está se aproveitando dos mini youtubers para influenciar e manter a cadeia de alimentação da própria indústria. Como que os mini youtubers conseguem trazer a marca com empatia muito grande, né, gente? Mini youtuber é o fofinho do fofinho. Você olha para ele, você quer apertar ele, tanto que eles são fofinhos. E a indústria está trabalhando com eles. Só que esses meninos, eles não são de brincadeira também, mas eles não sabem o que eles estão fazendo, não. Deixa eu só mostrar um negócio. Olha esse aqui. 27 milhões de visualizações, um único vídeo.
que ele está fazendo? Uma brincadeira de marca. Uma brincadeira. 27 milhões de visualizações. Olha como é que rolam os vídeos deles, né? Isso aqui é um só. 4 milhões de visualizações. 24 milhões de visualizações. 31 milhões de visualizações. O que ele está fazendo aqui? Ensinando a outra criança que brócolis é ruim e casquinha de sorvete é bom. Então, assim, isso causa um dano e um mal que é muito grande. Mas se ninguém souber o que está acontecendo, parece normal, né? Não tem problema. É só uma criança que não gosta de brócolis. Lá em casa as crianças não gostam de brócolis mesmo, né? Mas não, isso não. Isso tem toda uma arquitetura estratégica atrás do processo, né? E esses tanto de visualizações aqui mostram tanto que isso entra na cabeça da pessoa, da criança, do pré-adolescente e do adolescente. Eu estou usando um YouTuber Kid, né? E agora, além disso, a gente, além de se preocupar com o YouTube e Instagram, ainda tem que preocupar com o TikToker, né? Então, assim, a mídia e aquilo que entrega dentro da cabeça da nossa criança e adolescente precisa ser acompanhada de perto e precisa ter um olhar muito crítico com relação ao que está acontecendo. Porque a propaganda está enfiada em todos os aplicativos de brinquedo. Todos, né? Então, beleza. Deixa eu descompartilhar aqui. O que eu queria falar, né, nesse tempo aí, era isso, né? Então, e se tiver algumas perguntas, né, Juliana, Marlos, Biel, pessoal, estou aí disponível para a gente bater um papo. Vamos lá. Espera aí. Meu microfone. Estou escutando. Tá? Oi? Alguém está escutando? Uai, eu não estou. Tá bom. Acho que deve ter acabado meu poder aqui, meu poder. Oi. Ô, Juliana, você sabe que tem um meme, sabe que tem um meme famosíssimo, que é o do sanduíche ishi, né? Que é justamente que a dona do meme pôs a culpa no retorno do áudio. Eu não entendi. Nossa, eu não sabia dessa parte, não. Eu sabia só do meme. Então, ela fala, ela não é gaga, ela fala, eu não sou gaga. Peraí que eu não tô ouvindo. Retorno. Então, não, é besteira, Juliana, agora pode ficar à vontade. Não, eu tava falando que o meme do sanduíche ishi é por causa do áudio retorno, né? Ela falou que ela estava escutando e sanduíche ishi, né? Lá. Não, e é verdade. Você sabe que é uma coisa, eu estava aqui prestando atenção na palestra dos super-heróis e super me vi aí no Mulher de Ferro, né? Não sou Homem de Ferro. Mas eu tenho mudado minha postura, né, Biel? Beleza. Eu tô assim, tô tentando virar Mulher Maravilha lá em casa, tá? Aliás, faz aí propaganda do Dr. Éder, que hoje você me falou de manhã aqui. Pode falar. Conta você. A Mulher de Ferro tá 10 quilos menor, viu, Dr. Éder? Eu Mulher quero de pluma. contar aqui. É porque, assim, na pandemia eu tinha engordado muito. No começo da pandemia eu fiquei muito ansiosa, comi demais, fiquei muito acima do meu peso. Liguei pro Dr. Éder e falei, pelo amor de Deus, só tive com esse peso quando eu estava grávida, me salva. E fui. E conversamos, né, Dr. Éder, e eu falei que eu não queria nenhuma dieta radical, que eu ia, né, assim, devagar, voltar para o meu peso, chegar nos meus objetivos. Tive lá na sexta-feira, né? E hoje subi na balança e foram 10 quilos, né? Desde que nós começamos. E estou muito feliz porque tá sendo do jeitinho que eu queria, né? Sem pressa, devagar, sem abrir mão de nada para depois voltar correndo e estamos chegando. Sim. Juliana, eu sempre brinco, né? Eu falo que assim, olha, a especialidade médica que eu escolhi, ela é muito gratificante, porque a pessoa passa fome, morre de fazer exercício e eu que sou bonzinho, sabe? Então, aí a pessoa fala assim, é o Dr. Éder e tal. Não, morreu de fazer coisas. Ela mudou a vida dela, né? E sou eu. E a amiga ainda fala assim, tá magra, mas também você vai lá, né? Então, assim, tudo sou eu. Então, eu que sou bonzinho.
Mas o dia que não funciona também, a culpa é sua, né? A pessoa verdade. comeu, não malhou e foi o seu Dr. Éder que É não verdade. resolveu. Aham. Mas uma coisa que você falou que é muito importante e que eu queria falar para as mamães, né? Que eu acho que a gente precisa cuidar, né? E é muito especial. A gente, como mães, né, de filhos especiais, às vezes a gente, e aí eu vou voltar lá no que a Mirella nos ensina. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e sente pena da condição e acha que a gente tem que supri-los de outras coisas, já que falta para eles algumas coisas que você não pode resolver. Então, quando a criança vai e pede uma comida, pede um chocolatinho, pede uma bolachinha, tudo mais, aí você fala assim, não vou negar para ele, né? A vida dele já é tão difícil, ele já não tem isso, ele já não pode fazer aquilo, ele já não pode fazer o que o irmão faz, ele já tem essa dificuldade e acaba oferecendo ou não negando a comida de baixa qualidade como uma Sim. compensação. A gente tem que vigiar É. muito isso, porque isso é uma questão psicológica que envolve a comida, né? E a gente acaba Total. vinculando as coisas de uma forma totalmente equivocada, né? Total. Juliana, isso é um modo de ver, né? Se a gente entender esse processo, você percebe que você estaria fazendo mais mal oferecendo isso do que bem, né? Então, assim, pode deixar, lógico, todo mundo pode comer coisas que não é só saudável, mas eu tenho que lembrar que isso eu não estou causando um benefício ali, eu estou causando mais mal do que benefício, né? E isso na cabeça dos pais, de todos eles, gente, de todos, com condições ou sem condições sindrômicas. O que acontece é que o pai, ele está fora de casa o dia inteiro, ele trabalha, e ele sempre inventa uma desculpa psicológica. E ele amortece a própria desculpa psicológica com indulgência, né? Dando coisa que não seria muito saudável, mas que é extremamente agradável ao paladar infantil. Então, isso acontece também com todo mundo. E a gente tem que vigiar o outro lado, falar, opa, peraí, eu não estou causando tão bem, eu não estou criando conforto, eu estou criando desconforto a longo prazo, que esse sobrepeso vai causar danos importantes na saúde e no tempo de vida dessa criança, né? Porque o sobrepeso e a obesidade reduz tempo de vida do humano. Uhum, é verdade. Luísa tem muita fome. Agora, então, que não tem aula, só fica pedindo biscoitinho. Alguma sugestão? Que idade, mais ou menos, será? Mas serve para todas Ah, as Luísas, de todas as idades. Ela sempre tem fome, todo mundo. Mas, não, tenho sim. A ideia é o gasto. Então, eu sei que deve estar em casa e tal, mas tem que criar coisas que cansam. E isso pode ser atividades, né? Então, pode ser atividades dessas brincadeiras que a gente tem que voltar a brincar com criança. Falar assim, olha, se você me trouxer uma escova de dente em 1 segundo, você pode comer daqui a pouco. Então, ela vai sair correndo para buscar aquele objeto. É uma brincadeira. Então, você tem que achar brincadeiras. Não, estou preso no apartamento, não posso descer lá embaixo, a pandemia aqui não está boa, tudo bem. Cria alternativas de treino, de exercício, que não é treino de verdade para elas, tá? Sempre tem que ser uma brincadeira. E aí isso vai funcionar, né? E não vai limitar você vai limitar o tanto que ela come, mas não vai proibir ela de comer. Então, você vai negociar. Fala assim, peraí, se você comer um pouquinho mais de verdura, você pode comer o seu biscoitinho daqui a pouco. Tá com fome? Peraí, você tá com fome? Então, vou fazer almoço para você. É fome mesmo? Então, você vai comer comida. Não é fome. Eu queria era aquilo. Tá bom, então vamos trocar uma coisa pela outra. Se você comeu direitinho no almoço, pode sim lanchar à tarde. Ou fazer coisas, gente, hoje a internet entrega isso muito fácil. Tem sorvete, tem coisa saudável, gostosa, né? Dá para fazer, a gente tem que fazer. Não adianta comprar na loja que lá não vai ter da boa, vai ter o açúcar puro. Mas tem que fazer coisa gostosa, saudável para a criança. Isso quer dizer que ela está gostando de um biscoitinho? Faz um caseiro, né? Gostoso também, caseiro, que você que fez. Entre um Doritos e um apeta, né? Melhor um apeta. Sim. Um Petinho pedacinho. com creme de leite, É, com requeijão, né? é, Saudável. uma
uma maçãzinha picada, né? Já picadinha. Eu lá em Sim. casa, por exemplo, esses dias atrás, tava lá dança. Pensa numa pessoa desajeitada para dançar, gente. Eu não nasci com esse talento. Mas, com essa história dos meninos ficarem muito ligados em videogame, eu fui lá e comprei, mas você não precisa comprar, porque isso tem no YouTube. Just Dance. Porque eles têm que imitar Sim. no videogame a dança lá do pessoal. E aí não tem jeito de ficar sentado. E cai uma energia, uma caloria que não é doida. Você fica assim, Sim. suado. Daí a pouco, na segunda coreografia, você já tá morrendo. Então, assim, põe lá no canal do YouTube das menininhas que dançam, né? Que vão fazer uma coreografia, tudo mais. Tudo isso é atividade também. É melhor assistir esse tipo de vídeo e falar, vamos dançar junto com ela, tal, do que ficar simplesmente assistindo passivamente um vídeo ou jogando um videogame que não tenha nada, né? As estratégias são essas, né? Também. São, sim. E é isso, né, Ju? Até nos jogos, existe aquele tipo de jogo que tem que ter atividade de movimento, né? Isso. E aí as escolhas são nossas, né? A gente tem que incentivar esse tipo de coisa. Ah, tá. Luísa vai fazer 4 anos. Ainda mama Neslac Supreme. Será que está na hora de tirar? Não, nessa idade ela já come comida e o leite é só um lanche, né? É um micro lanche para ela. O leite não sustenta o tanto de proteína que ela precisa no dia. Provavelmente ela tem que comer. Ela já está comendo, né? A partir de 1 ano ali já está com uma alimentação de arroz, feijão, carne, né? E o leite para ela é um lanchinho, né? Não acho que ela precisa, não. Poderia sim ir substituindo, fazer uma transição, ir dando suco, já deve tomar suco também, 4 anos de idade já está grande, mas pode deixar o leite para eventos, por exemplo, café da manhã, tem o conforto da mamadeira, né? E à noite, a hora que vai dormir, o conforto da mamadeira. Se conseguir ir para o copo, já está na hora de ir para o copo também, senão vai mudar a dentição por causa do bico de ficar mamando na mamadeira à noite. Outra mãe fala, tem afetado bastante. Alimentação, exercícios. Ai, não entendi muito bem aqui. Natação, caminhada, exames com gordura no fígado. Eu acho que ela fez uma outra pergunta e só apareceu uma aqui. Entendi. Bom, aqui Mas muita tá gente está certo. falando sobre altura e peso sobre pessoas com nanismo. Ontem, gente, vamos Sim. lembrar da aula que a gente teve com o Dr. Wagner Baratello. O que ele disse para a gente? Que a fome é normal de uma pessoa grande, né? E que o corpo, os órgãos são do mesmo tamanho, mas o corpo é menor, né, do que do coisa. Então, você tem menos espaço para distribuir, né, gordura e tudo mais. Isso. Então, acumula muito mais fácil gordura do que Agora, no Juliana, restante o das engraçado, pessoas. sabe o que é? É porque a gente não faz ultrassom em criança de rotina, porque não é a rotina do pediatra. Mas, quando vai fazer trabalho científico, tem aparecido demais gordura no fígado de criança. E criança de 4 anos, 5 anos, que você olha e fala assim, tá bonitinho, tá gordinho e tal. A hora que vai fazer ultrassom, tá aparecendo. Não tem remédio para gordura no fígado, né? A pessoa tem que perder gordura corporal, que vai perder a gordura que também está estocada no fígado, mas isso também está aparecendo muito, né? E na acondroplasia, isso é fácil de aparecer, né? Porque vai estocar, o organismo quer estocar gordura, e ele escolhe locais, fala, não, aqui tá meio difícil, vamos pôr ali no fígado também, né? Então, é gordura, e vai estar em qualquer lugar do organismo. Lembrando, gente, que atividade física é fundamental, né, para qualquer pessoa, como o Dr. Éder falou. É uma questão matemática, né? Se você ingere mais caloria e consome menos e gasta menos, o que ficou vai ficar e vai virar gordura. Não é isso, Dr. Éder? Sim, exato. Essa conta tem que ser levada em consideração, porque o organismo não pode burlá-la. Ela é um saldo de banco, entrada, saída. Não tem jeito. Então, o que a gente tem que lembrar é que o seguinte, pessoas com nanismo
tem algumas dificuldades com exercícios de alto impacto e tudo mais por conta das articulações, Sim, né, articular. comprometidas. Mas existem atividades físicas possíveis, né? Quais seriam elas, Dr. Weder? Então, a gente vai pensar nessas que servem para baixo lesão articular. Então, por exemplo, bicicleta é uma atividade física aeróbica de alta capacidade de gasto de energia, né, que emagrece muito bem com zero impacto articular. Né? Não tem impacto de coluna, de joelho, de tornozelo, nada. Subir escada é outro. Então, muitas vezes a pessoa me fala assim, nossa, eu não tenho tempo de fazer nenhum esporte. Eu falo, você mora em prédio? Moro. Então, sobe escada. Para de subir de elevador. Em 20 minutos, você já morreu. 5 degraus lá, 5 andares lá, você já morreu, já gastou caloria para um monte de sanduíche que você quiser comer. Um monte não, gente, é só um pequenininho. Mas a escada é um gasto energético alto, sem impacto, né? Então, para quem tem Esportes pouca opção de aquáticos, né? treino, o aquático, né? Também perfeito. Né? Então, esses aí, os básicos, né? Aquele que você não bate o pé com força no chão mesmo, tira o impacto geral do processo articular inteiro, né? Esse da subescada é porque a gente pode, quando mora em prédio, por exemplo, você pode juntar uma turminha e fazer uma gincana de sobe e desce, brincando, né? Então, você delimita lá 3 andares, que às vezes é vizinho e tal, tem criança também, e pode fazer umas brincadeiras na escada, que é legal, que eles adoram ficar lá, parece escondido, né? A gente tem que estar lá junto e tal, para coordenar isso tudo, mas é legal de brincar na escada, assim. Uhum. Deixa eu ver aqui. O risco de sobrepeso é maior para pessoas com nanismo somente pela estatura ou tem outro motivo? Olha, eu daria uma opinião da seguinte forma. É lógico que no processo do nanismo existe uma ansiedade envolvida a mais do que da população em geral, certo? Então, assim, a pessoa tem todos os problemas da idade, de ansiedade, né? Todos, e mais um ainda. Então, e a ansiedade dá vontade de comer. O cérebro trabalha amenizando a ansiedade com bônus, com brindes, com gift, com presentes. Toda vez que eu me dou um presente que é muito gostoso para o meu paladar, a minha ansiedade dá uma baixadinha. Só que não dura, né? Passa meia hora, eu quero de novo, e meia hora de novo. Então, a ansiedade aumenta a nossa vontade de comer besteira, de paladar infantilizado, gordura e açúcar. Então, é lógico que a população do nanismo provavelmente que tem ansiedade maior, vai ter uma aptidão a coisas de gordura e açúcar um pouquinho maior se a gente for pensar estatisticamente populacional. Né? E isso é que faz o ganho de peso. Né? Você não precisa nem da fisiologia deles fazerem isso, porque eu não tenho esse dado inteiro, mas eu tenho certeza que só a fisiologia não é. Porque o defeito genético que faz a mutação não interfere em outra coisa. Né? Então, está mais envolvido com o processo da ansiedade natural um pouquinho mais alto do que com o ganho de peso genético alterado por outro motivo. Não acho isso, não. Acho ansiedade fazendo o ganho de peso, sim. Uhum. Poliane, que é mãe da Maria Vitória. Eu e minha filha amamos macarrão. Estou acima do peso. Minha filha tem 5 anos e tenho muito medo dela ficar muito acima do peso. Por ela ter achondroplasia. Me ajude, doutor. Não, então, primeiro assim, ó, eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo com o pai e com a mãe. Mas quem está fazendo compra do supermercado? Essa criança tem cartão de crédito? Porque quem compra a comida, a bebida e a roupa não é a criança. Ela tem conta no banco, né? Ela não tem cartão de crédito. Não, e outra, criança é uma copiadora. Copiadora. Não adianta você sentar na mesa, pôr uma Coca-Cola e pôr suco para ela. Não adianta. Né? Então, você vai ter que mudar o seu processo de paladar para depois consegui-la trazer para um segundo paladar. Né? Se eu sento na mesa, olho um prato de macarrão e falo assim, ai, meu Deus, que gostoso, eu adoro. A criança vai falar assim, eu também adoro, já é gostoso mesmo, né, gente? Ela ainda copia o cuidador. Então, a mudança vem para a gente, para depois ir para eles. Então, precisa ter uma mudança de atitude.
não quer se privar completamente, aumente o gasto. Se eu correr 3 km por dia, eu posso comer um prato de macarrão? Tranquilo, sem problema. Se a minha criança brinca horas e horas, ela pode comer um prato de macarrão? Pode. Não, o problema não é o macarrão, é o que eu estou fazendo com aquele macarrão que eu comi. Diminua quantidades, né? E aumente o gasto. E aumente o gasto. Heitor não gosta de leite, nem derivados, e é pouco fã de açúcar, mas o problema é o embutido. O que eu posso substituir? Fazer embutido em casa. Tem um monte de receita, eu faço embutido em casa. Um monte de coisa. Tomatinho seco no azeite, eu faço. As crianças lá em casa não gostam de tomate, mas elas gostam desse negócio que eu faço. Então, assim, aprenda a fazer. Embutido de salsicha. Tem jeito de fazer, tem receita, é simples. Você compra no supermercado e faz ela. Tem as linguicinhas embutidas. Faça. Desindustrialize e deixe ele comer embutido. Segundo, tenha o mínimo possível em casa. Se tiver em casa, alguém vai comer. E geralmente é aquele que não pode, que come, tá, gente? Quem vai lá, abre a geladeira ou abre o armário e come, é justamente o que não pode. É verdade. Caio Gabriel sempre foi magrinho. Fala que não gosta de comer. A única coisa que ele não deixa de comer ou tomar é açaí. Come pão, presunto e becel. Tem que fazer muito exercício, né? Mas aí vamos falar do açaí também, especificamente, é o seguinte. Açaí é extremamente saudável. Só que o açaí industrializado, ele não é açaí mais. Ali tem gordura hidrogenada misturada para melhorar o paladar e tem açúcar já misturado. Além disso, a hora que vai lá e põe na máquina, ainda vai lá, põe um monte de confete e leite condensado. E aí isso não é açaí mais, né, gente? Aí se a pessoa me fala assim, eu gosto de açaí, mas não daquele puro. Eu falo, então você não gosta de açaí, você gosta de açúcar e gordura. Né? De açaí mesmo você não gosta, você acabou de falar. Né? Então, assim, pode comer açaí? Pode comer, mas tente ir mudando para uma concentração maior de açaí e menos gordura. E isso a gente cai facinho no erro, porque a hora que você vai comprar no supermercado, açaí parece natural, parece já super light, não sei o que e tal. Aí você compra lá, vai ler lá atrás, tá lá, xarope de milho, não sei o que tal, um monte de açúcar para o açaí ficar gostoso. Aí você vai comer, tá ótimo, tá gostoso mesmo, mas não é saudável isso. Né? Aí a outra coisa que ele só come isso, ela falou, eu não entendi, Ju. Pois é, parece que isso, que ele come pão, presunto, becel e açaí. Não, isso é um treinamento, né? Aí eu acho que você vai ter que introduzir outras coisas para ele. Primeiro, trocar o requeijão, né? Pôr requeijão, trocar nessa margarina. Assim, apareceu a mãe do Caio Gabriel, ela vai contar o que acontece. Tá bom. Porque assim, lá a gente não consegue muitos caracteres na pergunta, né? Uhum. Daí ele é assim, ele come o arroz, o feijão, a carne, só que muito pouco. O açaí a gente compra a polpa, a gente faz em casa. E quando a gente compra o industrializado lá na açaiteria, a única coisa que ele ainda pede é uma jujuba. A gente coloca bem pouquinho, mas é o açaí puro. A questão é, ele não gosta, ele fala assim, filho, come. Ele fala, mas eu não gosto de comer, eu não gosto de comer. Aí é complicadíssimo. Às vezes a gente tem que mandar manipular um remédiozinho para abrir apetite. Mas sim, ele pula muito, ele é muito energia, assim, ele não para, gasta muito. Só que, e você acha que ele está no sobrepeso ou não? Não, ele é muito magro, muito magro. Tá bom, entendi. É magrinho. Aí eu queria saber o que fazer para essa criança comer. Isso. Foi ótimo você falar, porque eu falei das estratégias para o não ganhar peso, né? Mas a gente, em casa, a gente vê isso, gente. Eu tenho 2 filhos, um adora comer, que 8 da noite, 9 da noite, ele fala, será que não tem um macarrão aí, não? Porque, assim, ele só quer comer. E a outra não come nada. Tudo que você promete para ela comer um pedacinho da comida, ela não quer. Aí você dá açúcar e chocolate, ela não quer. Então, assim, eu tenho uma magrela e um querendo virar no sobrepeso, é só deixar que ele vira. E as crianças do baixo peso, você pode sim ofertar mais caloria para ela, né? Então, você pode sim pôr mais caloria para ela, não tem problema. Agora, eu acho que você tem que usar uma estratégia da fome. É porque a criança do baixo peso, a gente cai num erro de pai e mãe de não deixar ele ter fome.
porque você fala assim, nossa, tá com fome, dá logo a comida, porque senão depois ele não come. Não, não é assim que faz. 10 horas é hora de ter lanche da manhã. Ah, não, tomou café da manhã? Ah, não quero. Beleza. 10 horas. Quer alguma coisa? Não, não quero. Então só vai comer na hora do almoço. Não é 11 horas. Ah, parece que eu tô com fome agora, eu queria um pão. Ah, tá bom, tamo. Não. Vai comer comida, então. Então, assim, um pouquinho Batman nesse sentido, né? Falou assim, opa, não tem agora, né? Não tem, acabou. Ah, o almoço tá saindo. E deixa com fome, porque tem que ter fome para ter apetite. Se toda hora ele pega um biscoitinho lá, mastiga e come, não vai comer na hora do almoço, né? Então, a minha sugestão principal para você seria crie buracos sem comida para ele ter fome. E a hora que for comer um pouquinho mais. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, não se preocupem com filhos que estão magrinhos, que têm nanismo, porque eles vão chegar num momento em que eles vão engordar. Quando chegar a adolescência, que a adolescência, o doutor Éder sabe que os hormônios mudam e tudo mais, eles têm mais fome. Gabriel era magérrimo, e agora a gente tem que ficar controlando que ele tem mais fome. E se deixar, ele come 3 vezes o que a gente come, entendeu? Não, e assim, o adolescente, ele almoça pensando no lanche, né? Ele tá almoçando, falando, nossa, o que vai ter no lanche? exatamente, é o que o Márcio está falando aqui, não é porque tem nanismo, é porque é adolescente. E é isso que eu estou dizendo. Quando chega na adolescência, na pré-adolescência, adolescência, eles têm uma fome normal desse período, né? E acabam ganhando um peso. Então, se ele tem essa reserva aí para não entrar no sobrepeso, melhor, né? Então, assim, uma criança com nanismo, a gente nunca se preocupa, a não ser que ela esteja abaixo do peso, assim, comprometendo a saúde, né? Que aí é sempre preocupante, mas Sim, se ele é um anêmica, magrinho, né? Aí precisa tomar exatamente. providência médica. Agora, E se não é um Ju, baixo peso preocupante, né, de questões de saúde, mantenha com baixo peso. Tudo que... Ah, pode falar. Posso Não, falar? acho que alguém... Quem tá falando? Pode. Maria Eduarda. Ah, tá. Duda. Desculpa. Eu tenho 87 centímetros. Eu como muito bem, assim, pouco. Eu não como muito nas horas certas. Eu tenho uma alimentação bem saudável, só que a gente é bem mineiro. Então, a gente come de tudo na vida. E minha mãe nunca sabe a quantidade que me dá. Ela sempre põe um prato que é para mim e para ela, porque sempre dá o dobro. E eu estou com 31 quilos e eu nunca sei o meu peso. Eu já fui em 1000 nutricionistas, eles passam uma dieta que dá para minha mãe. Nunca para mim. E a gente fica, assim, porque é sempre muito mais do que eu como. Perdido nisso. Tá, Maria Eduarda, que idade você tem, mais ou menos? 28. Falhou. 28. Isso, tudo bem. Então, assim, ó, tudo que eu pesquisei para hoje falar, eu não vi dados diferentes da população normal. Então, tanto que na minha didática, você não viu eu comparando um com o outro. Eu falei de maneira geral, certo? O que nós temos que lembrar, assim, ó, o seu metabolismo é de um adulto de 28 anos. Só que você não tem a altura e o tamanho dele. A sua fome é igual, tudo, a sua hemácia, tudo é igual. Né? Não, só a minha não tem aquele... não é igual. Eu como menos que uma criança, tecnicamente. Tá certo, beleza. O tá estômago ótimo, né? deve ser menor também, porque tem uma proporção, né? 87 centímetros. Não, sim. Só que nós temos que lembrar que os órgãos internos não são tão diferentes. Né? Uhum. Eles podem ser menores, mas não é tanto assim. Aí o que acontece é assim, ó, quando você vai analisar a acondroblastia, você vê que o índice de massa corporal ele não segue a nossa tabela normal, porque o índice de massa é o seu tamanho pela sua altura, certo? Dividido lá no cálculo. Aí eu vou te dar um exemplo. Um fisiculturista fortão da academia, com 2 metros de altura e 120 quilos, tem índice de massa corporal obeso, só que ele só tem músculo, né? Ele pesa 120 quilos e a hora que cai na tabela do índice de massa corporal, a tabela fala que ele está obeso.
ou seja, ele mede metro quadrado de tecido, né? E fala, opa, alto demais esse metro quadrado dele. Então, muitas vezes, na baixa estatura, o metro quadrado fica muito alto, o índice de massa corporal fica muito alta, né? E o organismo, ao longo do processo de envelhecimento, ele vai se regulando ali também. Então, eu diria que para gerar caloria para você, eu pensaria assim, ó, o que eu tenho que comer? Que tanto de caloria eu tenho que comer? Você tem que comer mais ou menos o tanto de caloria que seria gasto pelo seu metro quadrado, né? Eu chutaria, num pensamento leigo, em torno de 800 a 1.200 calorias dia, certo? Isso é basal. Para você ficar sentada no sofá sem fazer nada, você pode comer uns 1.200 calorias dia. Ah, não, eu já faço exercício, eu trabalho, eu ando muito, eu subo escada e tal. Beleza, a gente já pode ir para 1.800 calorias, 1.600 calorias dia. Num adulto da sua idade, com 1,70 m, ele poderia chegar a 2.000 calorias, 3.000 calorias, 2.500 a 3.000 calorias dia de atividade diária, não só treinando, não, sabe? Atividade diária que tem execução de trabalho. Vou ali, subo ali, faço coisas, né? Então, eu pensaria em calcular a caloria por metro quadrado. Então, mais ou menos, eu chutaria em torno de 800 a 1.200 calorias dia para você se manter num peso adequado. Uhum. Muito obrigada, doutor. A gente sabe que, por exemplo, até existe uma pergunta aqui no slide falando que a bioimpedância não funciona para quem tem a condroplasia. É verdade. Gabriel já fez. Eles têm uma massa óssea muito maior, muito mais densa, e os equipamentos não estão regulados para isso, né? O que dá para ter uma noção, mas não dá para fazer um cálculo exato, mas dá para você entender, por exemplo, se há um acúmulo grande de gordura, são as pregas, né? Então, se você vai no nutricionista e faz a medição com adipômetro, dá para você entender se ali tem uma camada grande de gordura ou não, né? Um acúmulo de gordura. Mas hoje não dá para calcular direitinho. Não, hoje tem um ultrassom que a gente usa dentro do consultório, né? Eu uso ele mais para trabalho científico de atleta. E ele é uma máquina barata e muito nutricionista, muito médico vai ter. Que você encosta e lê a quantidade, mais que a prega. Você encosta um aparelhinho de ultrassom e fala, opa, aqui no braço, aqui atrás, ali, tem tantos centímetros de gordura, tá certo ou tá errado, ele dá uma tabelinha. Provavelmente vai ser o melhor método de avaliação para o biotipo. Eu vou no senhor. Isso. Vou dizer o seguinte, nós vamos pensar juntos, né? Vou pôr o Dr. Éder numa fria aqui. Nós vamos pensar juntos e pesquisar mais. Eu vou dentro do Instituto, nós vamos atrás do que tem sido feito fora do Brasil, porque exatamente dentro do Brasil a gente não tem nada feito, né, com relação a isso, para condroplasia e outros tipos de nanismo. Eu tenho uma sugestão até para trabalho científico, a gente consegue se organizar, arrumar parceiros para ajudar nesse projeto, que é o seguinte, existe uma máquina, talvez você já fez exame alguma vez na vida, Juliano, que alguns nutricionistas já fizeram isso em Goiânia. Tem uma máquina que você põe para respirar, e você vai soltar gás, trocar ar, né? Respirar oxigênio e soltar gás carbônico. E ela fala quantas calorias você tem no seu metabolismo. E ela dá o dado exato. Independente, você pode pôr num bebê, recém-nascido da UTI, e pode pôr num idoso de 70 anos. Aquilo ali mostra quantas calorias você pode comer. Seria o dado mais exato que a gente conseguiria. Então, vamos pensar em fazer um trabalho mais focado em questões nutricionais para o nanismo, né? Então, nós vamos assumir esse desafio aqui. Não é um negócio que resolve do dia para a noite, né? Mas nós vamos fazer isso, né? Até porque começar a movimentar. Que eu fui pesquisar, não tem dado científico sobre o tanto de proteína realmente que precisa, o tanto de gordura, não tem dado, gente. E vocês têm uma massa muscular grande, ela é proporcionalmente grande. Então, o dado do tanto de proteína que poderia ser consumido diário, eu não consigo encontrar. Revisei literatura, não tinha. Então, nós vamos começar a pensar nisso. Lembra que a gente falou na abertura que uma das coisas que é pilar para nós, né, dentro do Instituto,
é justamente mobilizar os profissionais da área da saúde para que a gente tenha um atendimento de qualidade, não só da criança, mas especialmente da pessoa com nanismo durante toda a vida. Eu penso, né, e por todos os estudos que têm sido recentemente desenvolvidos fora do Brasil, né, a questão do sobrepeso e da obesidade é fundamental, né, que seja compreendida e observada, né, nos pacientes com nanismo, até porque, assim, obviamente, em todas as pessoas, né, existe um comprometimento grande da saúde, o sobrepeso e a obesidade, mas no nanismo, acima de qualquer outra condição, por conta do comprometimento das articulações, que já é severo, né? Então, sobrepeso, ele acaba piorando todas essas questões. Então, a gente tem que começar a pensar seriamente num programa nutricional voltado para as pessoas com nanismo. Se nós temos aqui Dr. Éder do nosso lado, nós já estamos saindo na frente, buscando uma solução que seja efetiva. Quem concorda? Bom. Sim! Vamos todo mundo virar Superman. Isso mesmo. Doutor Éder, eu quero agradecer de demais. Foi maravilhosa a aula, super didática. Além de informativa, foi divertido. Eu tenho certeza que todo mundo vai gravar essas informações de uma forma totalmente diferente. Ninguém mais vai esquecer e toda mãe vai querer ser Mulher Maravilha. Eu vou migrar, né, da Homem de Ferro para Mulher Maravilha. Tá certo. E muito bom tá ter... ótimo. Eu que agradeço, né, poder participar junto com vocês. Né? Eu acompanho o projeto desde o começo, eu entendo o valor, né, e a qualidade de entrega que tem o projeto. Né? E fico muito feliz, Marlos, Biel, Ju, de poder estar junto com vocês todos.